Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, minha santa de devoção, aquela que acolhe, protege e intercede como uma verdadeira mãe. E é nesse clima de fé e amor que recebemos uma mulher cuja história também fala de acolhimento. Ela foi adotada ainda criança e hoje é mãe de 2 meninas. Hoje, no quadro de frente com a Malau, a minha convidada é a Nayana Lima, de surpresa. Meu Deus, que surpresa! Seja bem-vinda, de frente com a Malau. Meu Deus, gente, como assim? Ai, gente, tô emocionada, eu não sabia desse momento. Malau, você me pegou de surpresa. Eu sei. Meu Deus. E foi de propósito. Eu queria muito entrevistar alguém que pudesse contar um pouco sobre a adoção. E eu acho ninguém melhor do que você. Você que já é tão aberta, já conversa tanto. A gente já teve a oportunidade de conversar na época do meu pod da Malau. Então, eu trouxe aqui a sua história, porque você viveu o amor que escolhe e hoje oferece o amor que gera. Porque você tem suas 2 lindas filhas. E os bebês reborn. Hoje vai ser uma conversa sobre raízes, entrega e a força de um laço que, como o de Maria com seus filhos, vai muito além do sangue. Seja bem-vinda. Obrigada, Malau. Você conseguiu me deixar desconcertada. Eu sei, eu deixei ela sem palavras, gente. Isso é inédito. É realmente. Eu queria que tu contasse um pouco da tua história aqui. Eu sei que já vem conversando sobre isso há muito tempo. Você fez um quadro belíssimo aqui essa semana, até postou no Instagram, gostei muito. Mas eu queria que tu contasse a tua história dessa vez. A tua vez de contar a tua história. Ai, meu Deus. Bom, gente, eu fui entregue, né? A minha mãe teve uma vida difícil, minha mãe biológica. Ela, enfim, não quero entrar em detalhes porque é a vida dela e eu respeito muito isso. Mas ela me entregou para uma colega. E eu era, assim que saí do hospital, né? E as histórias que eu sei é que a orientação que ela recebeu é não amamenta a criança, que é para não gerar vínculo afetivo. Já entrega logo. E eu fui entregue para essa mulher, que também não me criou e me entregou de novo para um novo lar. E assim, nesse novo lar, essa pessoa que me adotou, Malau, ela não tinha estudo, era uma pessoa analfabeta, mas ela nunca tinha tido filhos biológicos. E era a dona Francisca. E nessa casa moravam muitas crianças. E eu fui uma dessas crianças. Era um lar onde se tinha o essencial. Mas era um lar onde o amor que ela tinha comigo era algo diferente. Eu vou te contar uma coisa que ela fazia, né? Como nós éramos uma família paupérrima, com muitas crianças, tinha uma vizinha que sempre ajudava. Então a vizinha mandava o bolo. Essa minha mamãe do coração, ela sabia que eu amava a casca do bolo, mas eu não gostava muito de comer o miolo. Então, quando ela ganhava o bolo, ela comia o miolo e me dava a casca. Então, se a gente se alimentava da fruta da época. Se era manga, estava todo mundo com as pratadas de arroz e manga. Até hoje eu não gosto de comer comida com fruta, porque eu traumatizei. Então, o que é que ela fazia? Aquela manga, era uma manga grande, que a gente tinha um pé em casa. Ela amassava, até ficar tipo um peito. E ali ela colocava para a gente comer. E foi lá onde eu criei a Piauilina. Foi vendo o jeito dela se vestir. É aquele amor, ele é aquele que a gente fala muito, escuta muito falar, mas você é a prova viva de que mãe não é quem gera, mãe é quem cria, é quem faz crescer, é quem alimenta essas memórias, é quem dá o pedaço da casca e come o miolo, mesmo às vezes nem gostando do miolo. Nem gostando do miolo. E assim, ela é uma coisa que eu aprendi, essa minha ousadia de trabalhar, de não ter medo, sabe? Uhum. De meter assim os peitos, rasgar. Eu aprendi com ela. Ela era essa mulher, corretíssima, incapaz de tirar qualquer tostão que fosse de alguém, embora estivesse em uma situação de extrema necessidade financeira. Ela só queria o que era dela. Então, eu fui criada dentro disso. Um ambiente muito difícil, mas o vínculo que nós duas tínhamos era algo muito forte, a gente dormia junto. Então, de todos que ela criou ali, porque as crianças tinham as suas mães, ficava com ela por um tempo, depois ia para a sua mãe, ela era como um lar de adoção, de apoio. De apoio, né? Mas eu não, eu era filha.
eu era debaixo da asa dela. E como eu sempre fui muito espontânea, e gostava de cantar, e gostava de brincar, ela se divertia horrores, porque eu vestia a roupa dela. E aí foi que tu começou a Piauilina, vestindo as roupas dela e criando ali um pouco... Então a Piauilina é um pouco da Dona Francisca. Que eu me apresentei de Piauilina foi com a roupa dela. Uma peça de roupa dela e uma outra que eu tinha ganhado de presente de alguém. Ela não me viu na TV, a minha... Ela tá vendo, ela vê. Eu chamava ela de vovó, né? Porque ela já era mais velhinha, ela já partiu e eu cuidei dela até a partida. E eu nunca consegui... O meu sentimento, sabe, Malau, quando você é adotado, porque eu cresci sabendo da minha realidade. Eu já ia perguntar, você já cresceu sabendo que era adotada? Eu cresci sabendo de toda essa história, né? Inclusive de violências, de abusos, eu tenho marcas no meu corpo, né? De coisas que eu vivi na minha cabeça, de coisas que eu vivi física mesmo. Eu tenho um cortezinho aqui na cabeça de coisas que eu vivi, né? E quando eu chego na casa da vovó Francisca, que eu sou cuidada pela vovó Francisca, a minha história, ela ganha um novo rumo. Eu tenho lembrança, eu não gostava de tomar banho, né? E ela é cheirosa, gente, eu prometo, ela tá cheirosinha aqui, hoje em dia ela gosta. É porque eu tomo banho de manhã, gente. Depois do meu dia eu não gosto de tomar banho. Não, eu tô brincando, mas eu tenho lembranças, por exemplo, eu dormia e ela ia limpar os meus pés, porque eu tava com o meu pé sujo. Então eu fingia que estava dormindo só para ela sentir o carinho do pé. Ela passava. Eu acho que existem histórias de mães que ninguém explica. É só Deus unindo as almas que ele não conseguiu fazer em vida. E eu sinto que você fala com muito carinho e de uma forma muito linda sobre a sua vovó, né? Que você chama ela de vovó. E foi o que mais te marcou na infância, né? Foi esses momentos com ela e o que ela te ensinou. Eu adorava porque ela ia tirar o dinheiro no banco, né? Então, ela era daquelas velhinhas que ia bem cedinho, 5 horas da manhã. Eu adorava ir com ela. Sabe para quê? Para eu escutar os velhinhos conversar. Porque era uma fila e tinha um lugar marcado todo e chegava... Eu amava ouvir aquelas histórias. Ela também era muito católica e ela me levava nas romarias, Candidé, Juazeiro, e eu amava escutar todas aquelas velhinhas cantando na igreja, naquele tom. Aquilo aguçava muito a minha cabeça e a minha criatividade, sabe? Aquilo mexia muito comigo, todas aquelas pessoas tocando aquelas violas e fazendo cordéis. Tudo isso dentro da minha cabeça, na minha imaginação, virava muitas possibilidades. Então, eu me tornei quem eu sou hoje, uma atriz, humorista e comunicadora, porque tudo isso floresceu dentro da minha imaginação. Você juntou todas as suas experiências junto com a sua vovó, desde um banco até as missas, e aí disso você foi criando suas personagens até você se tornar quem você é hoje, mãe de 2 bebês reborn. Hoje ela tem 2 filhas, para quem não sabe, olha aí no Instagram aí, com uma força no joelho que é... Olha que... Ai, que essa linda. Foto eu... Olha aí as bebês reborn aí, ó. Olha as bebês reborn. Brista. Hoje você fala sobre a sua origem com muita tranquilidade, né, Nayane? Hoje eu falo. Sempre foi assim? Não foi sempre assim. Durante muito tempo, a dor do abandono, na verdade, a cicatriz, ela sempre fica. Mas o abandono, ele é uma ferida muito difícil. Vou te falar em que sentido. Logo na infância, eu vou falar agora uma coisa que talvez choque algumas pessoas, né? Com 9 anos, mais ou menos, eu tentei cometer suicídio. Claro que eu era uma criança, eu não entendia como aquilo funcionava. Mas o que era que tinha na minha cabeça? Alguém que não é amado por seu pai e por sua mãe. Tem sentido existir? É amado por quem? Porque eu não entendia que como uma criança poderia ser abandonada e deixada de lado. Se o pai e a mãe não queriam, quem poderia querer? E algumas respostas, apesar de eu ter sido amada, querida dentro da minha casa, mas eu vivi os desafios de uma vida, eu só pude encontrar na fé. Quando eu encontrei o Evangelho, quando eu encontrei a palavra, a verdade de Deus, foi onde eu entendi, Malau, que eu não sou resultado do material genético da minha mãe e do meu pai. Com certeza. O material genético da minha mãe e do meu pai, a relação íntima que eles têm, eles deram uma legalidade para que Deus soprasse um Espírito. E o Espírito vem do coração de Deus. Então, demorou muito tempo para mim entender que eu sou o resultado de um sopro divino. Foi o Senhor que quis que eu estivesse aqui. Não foi o meu pai e minha mãe. Então, eles só deram uma legalidade. Eu disse, agora é a vez dela.
Desce aí, minha filha. Vamos lá? Brilha. Vai ter muito desafio, mas eu te prometo, eu não vou te deixar só. E isso é o que me sustenta, é o que eu transmito para as minhas filhas, é o meu grande desafio como mãe, sabe? Eu sou uma mãe chata, eu sou exigente. Eu não tenho esse negócio, na minha casa não existe democracia. Eu sou a mãe, a casa é minha, filho meu tem que andar de acordo com as regras. Seu Miguel tá concordando aí, ó. Sabe, Malau, porque eu penso que o que o ser humano mais precisa é de limite. Sim, e eu acho que você tocou num ponto aí, quando a vida tem Deus, ela tem outro sentido. Outro sentido. E foi quando ele entrou na tua vida que tu realmente entendeu que o verdadeiro pai é o que está lá no céu. E ele sempre está nos amparando. E receber essa cura nesse lugar da minha vida foi algo muito sério, porque eu não conseguia ver sentido. E quando eu conheci essa verdade, esse Deus, eu entendi que eu sempre fui uma filha muito amada. Na verdade, amiga, eu sou mimadinha. Sabe, eu sou muito mimada. O Senhor, Ele tem um cuidado comigo, meu Deus, que é extraordinário. Tem pessoas hoje, por exemplo, você que está me assistindo, você gosta de mim, não sabe nem por quê, é por causa do meu pai. Porque um dia eu disse para o meu pai que eu queria ter uma família. Aí você sabe o que é que meu pai fez? Ele me colocou aqui. Para trabalhar na TV, para um monte de gente me amar, que nem me conhece, ser gentil comigo. Hoje eu chego nos lugares, eu sou tão acolhida, sabe, Malau? E isso é resultado de Deus. Ele que me colocou aqui com um propósito. E quando Ele me traz para esse lugar de comunicação, de TV, eu sinto Ele dizendo assim, filha, que se você quer pessoas que te amem, deixa só elas me verem em você. Está aqui, filha. Então eu tenho essa oportunidade de conviver com muitas pessoas especiais. Que eu nem conheço. E tá lá no meu Instagram. Ô, mulher, todo dia eu te conversando. Todo dia eu te vejo. Mulher, tu olha, hoje eu tô com dor de dente, mas eu olhei teus stories, eu esqueci até que passou dor de dente. Então, fazer isso, levar humor, levar alegria, levar uma palavra de fé, porque eu também faço isso no meu Instagram. Sim. Falar a minha história com clareza, influenciar outras mulheres que passaram por coisas parecidas ou até mais intensas do que eu passei, para mim, é uma missão. É para isso que Ele te deu voz. Foi para isso que Ele me deu vida, que Ele permitiu. Eu vivi traumas, o abandono, Malau, ele foi tão severo na minha cabeça, e agora eu fui diagnosticada com TDAH aos 40 anos, e eu sempre pensei que eu era doida, né, amiga? Já te falei. A gente sempre acha. Eu achei que eu era doida, mas na verdade, ali fazendo o mapeamento cerebral com a inteligência artificial, o psiquiatra identificou que eu não nasci assim. Eu vivi um processo traumático tão intenso, que foi a forma que o meu cérebro teve que mudar o funcionamento para sobreviver. Então, para mim, foi muito traumático receber essa notícia, que o abandono transformou o jeito da minha cabeça funcionar. Eu sofri, eu senti dor com isso. Mas, ao mesmo tempo, meu pai me fala, filha, sim, como você pode ter raiva da coisa que te trouxe até aqui? Foi porque você deu essa virada que você chegou aonde você está. Eu precisei ajustar isso para que você chegasse aqui. Então, hoje eu me sinto feliz por ser quem eu sou. É claro que eu jamais vou ser uma mulher concentrada. Então, eu vou virar de vez em quando. E vou... Ninguém é, para falar a verdade, das criativas. Mas eu aprendi, sabe, Malau, a valorizar o que eu tenho. Sim. Se não fosse assim, não seria a Nayana. Eu precisei passar por tudo que eu passei para me tornar quem eu sou hoje. E eu sou uma mulher feliz. E ser feliz não é não ter problemas, mas é entender que nenhum deles pode me separar do amor do meu pai. Nem a altura, nem a profundidade, nem principado, nem coisa do presente, nem do passado, nem do porvir. Nada me separará desse amor. Amém. E o que eu mais amo nesse Deus, nessa novidade que é conhecer o Senhor, é que Ele não pode ser tirado de mim. Você pode tirar a minha saúde, minha vida, qualquer coisa. Mas a minha fé, ninguém tira. Ninguém tira. A minha eternidade com Ele. Porque se tudo aqui acabar, chegar a hora do fim da minha vida, nós somos vivos, um dia iremos partir. Inclusive, eu sou tão assim que eu deixo tudo preparado. Se Jesus vier me buscar, tá todo menino lá sabendo em casa, ó, se a mamãe morreu, o dinheiro tá onde? Eu sou essa mãe. Mamãe tá em tal lugar, porque a primeira coisa que você vai fazer isso, no banco tal, assim, assado. Qual é a senha? Essa. Todas as minhas filhas estão preparadas. Porque se um dia eu partir pro outro lado, fique todo mundo sabendo que tá tudo em paz. Eu creio que eu vou encontrar meu pai. Amém. Com essa linda mensagem, encerramos essa conversa tão importante, agradecendo a Deus por tantas formas de amor que curam e transformam. Que a história que ouvimos hoje nos lembre que ser família é um ato de fé, entrega e escolha. E assim como Maria, que acolheu sua missão com amor, confiando no plano de Deus,
que o Espírito Santo nos conduza com sabedoria, que Jesus continue sendo nosso exemplo de amor incondicional e que a Nossa Senhora de Fátima interceda por cada mãe, cada filha e cada história. Obrigada, Muito obrigada. E agora, eu ainda estou aprendendo, já foi mais um de frente com a Malau. Beijo.